está sendo escravizado. Mas é hora de se libertar. As cartas estão na mesa. Chegou a hora da nova ordem mundial. Um povo que se esquece da sua história está condenado a repeti-la. Nos esquecemos porque fomos distraídos e temos nossas percepções manipuladas. As coisas estão mudando rapidamente. E aqui no Informante compreendemos melhor o estado de vigilância tomando forma e o mundo rumo ao colapso econômico. Mudou-se a engenharia social tão gradativamente que aos poucos aceitamos o novo normal. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. O ter ao invés do ser, a ilusão da escolha. De que a vida é assim. De que a vida é assim e isso nos basta. Um conforto e conveniência que nos colocou para dormir. Vivemos e compramos com o dinheiro que eles permitem. Nada é realmente nosso. E sim, nos esquecemos do passado. É certo que fomos programados para esquecer. E em breve, a humanidade será tomada de surpresa. Acontecerá de novo. Novos Hitlers entrarão em cena. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar. E todas as liberdades serão perdidas. Uma nova ordem avança. É inescapável. Nações inteiras se surpreenderão quando descobrirem que a prometida paz e segurança lançou os povos na miséria e no mais absoluto caos. A tecnologia fará tudo diferente e por ela seremos esmagados. Se você não compreende ainda, estamos no apocalipse. Nosso mundo não é o que parece ser, e nosso sono é profundo. Da história à biologia, da geopolítica à filosofia, do 5G à quarta revolução industrial. Tudo aqui filtrado através de uma perspectiva única. O ato de consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria foi realizado no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Representantes da Frente Parlamentar Católica, do Episcopado e do governo federal assinaram a moção. Uma fé que permite que a gente receba com muita satisfação manifestações como essas de os senhores e as senhoras que vieram de vários cantos do Brasil e de fora também, para trazer a presença de Deus, a presença da Virgem Maria de uma forma material, aqui, ficando conosco, de forma que todas as vezes que a gente passar em frente à imagem da Virgem Maria, a gente fortaleça a nossa fé, a nossa convicção de que verdadeiros somos filhos de Deus. Numa iniciativa da Frente Parlamentar Católica, a consagração teve a participação de bispos, religiosas, sacerdotes e representantes de movimentos marianos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E para mostrar que nós somos dele, pedimos a Maria que entregue essa entrega do Brasil que pertence a Deus. É as bênçãos que nós pedimos para o presidente da República, para toda a nação. Estamos aqui no Palácio do Planalto pedindo exatamente isso e desejando toda a felicidade ao nosso presidente, quer dizer, que ele governe bem para o benefício do povo, especialmente para os mais pobres, para os mais necessitados. O deputado Eros Biondini contou como surgiu a inspiração de idealizar este ato de consagração. Quando visitamos o presidente logo após o atentado na casa dele com a Frente Católica, e naquele momento nós então tivemos essa inspiração e incentivados pelos movimentos marianos, como o Movimento Sacerdotal Mariano, Congregação Mariana e outros, nós então protocolamos, esse ofício pedindo ao presidente, sugerindo que fizéssemos um ato de homenagem e consagração no mês de maio, mês de Maria, ao Imaculado Coração de Maria, conforme pedido de Nossa Senhora de Fátima na ocasião da aparição em Portugal. E, de uma forma muito solícita, o presidente acolheu, atendeu e hoje, então, a Frente Parlamentar convidou coordenadores, lideranças de movimentos marianos, de comunidades, para fazermos, então, esse ato solene. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. Agora, presidente, só para a gente encerrar, nós somos uma emissora católica e entre umas das notícias que veio à tona no período de campanha foi o fim de um feriado do dia 12 de outubro. Então o feriado vai continuar existindo em outubro e é a nossa padroeira, eu sou católico e vamos respeitar as religiões. Senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto Vieira Neto, do deputado federal Eros Biondini, de Dom Terra, bispo emérito de Brasília, de Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney. Ouviremos as palavras do deputado federal Eros Biondini. E esse gesto hoje que os movimentos marianos e as comunidades realizam de consagração ao Imaculado Coração de Maria, um gesto singelo, um gesto de fé e de amor, mas de muita importância para
não só os católicos, mas para todo o Brasil. Triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é a vitória de Jesus Cristo para o mundo novo. E viva Nossa Senhora Rainha do Brasil! Reuniões dos empresários, esse congresso empresarial, eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, mas eu quero muito dinheiro. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Aí Jesus venceu ele pela palavra. Mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor, teu Deus, novamente, teu Deus. Então, eu e você devemos vencer tudo pela palavra de Deus, vindo pela boca de Jesus, o que ele nos ensinou. E muitos estão sendo enganados. E o que aconteceu na eleição passada, antes do Lula? Jair Messias Bolsonaro disse, sou católico cristão. Serve às entidades que vocês sabem que não podem falar aqui sobre Illuminati, não podem falar sobre maçonaria, não podem falar porque os caras vão lá e quebram o vídeo, não podem falar a verdade. Mas eles fazem isso, se apega à mentira, porque o Espírito os induz, porque rejeitam a verdade. E esses que são, digamos, disso, tem pastores dentro das igrejas, mas que estão envolvidos no caminho negro das trevas. Estão ali como ovelhas, mas são bodes. Estão ali como trigo, mas são joios. A palavra diz que tem que ficar esperto, ligado no Senhor, na palavra, porque o anticristo, se possível, enganará até os escolhidos. Você veja, não vai enganar os chamados, muito chamado, poucos escolhidos, mas vai enganar os escolhidos. Se possível, enganar até os escolhidos. Então veja bem, hoje o povo está tudo aí, entrando naquela ordem de paz, a nova ordem, né? A nova era, ordem de paz e segurança. Não é assim? E o que a Bíblia diz? Quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. O que estão implantando na terra hoje é isso, paz e segurança. Então, está tudo se cumprindo. Agora, voltando no caos, entre a ordem e o caos, que trabalham os tais senhores do mundo, eles trazem o caos e depois a ordem diz, nós somos Deus. Nós resolvemos o problema. Nós somos o cara. É assim que acontece. E Deus permite que eles tragam o caos e depois traga a ordem. Porque o anticristo fará isso, ele vai trazer a ordem. A nova ordem vai trazer a ordem. Paz, segurança e justiça. Aí Deus vai falar, Aí o Senhor vai mostrar o poder dele, porque ele vai se colocar como Deus. Mas antes disso acontecer, nós observamos o que está acontecendo. Pessoas que usam a palavra, usam o evangelho, usam as escrituras, dizendo eu sou de Deus, e não é. Está granjeando o poder político. Foi o caso do Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Aqui eu estou ensinando, eu não estou confrontando pessoas do Jair Bolsonaro ou da Michelle, eu estou falando da vida espiritual. Quando Jesus disse que carecia daquele povo, ele pregou, acho que para centenas de pessoas, para os seus apóstolos, seguidores, ele pregou espiritualmente, dizendo que eles deviam comer da carne dele e tomar o seu sangue. Mas ele estava falando da Santa Ceia. E naquele dia ele perdeu todos os seus seguidores, foi todo mundo embora. Quem pode ouvir essa palavra desse homem? Você está doido? Comer da carne do sangue, comer da carne dele, tomar do sangue dele, está doido? Mas Jesus disse essas palavras espirituais. No final somos só os apóstolos. Jesus olhou para Pedro e disse, não querem vocês também? Vocês também não querem não? Falou para Pedro e para os apóstolos. Aí Pedro disse, não Senhor,
Só tu tem palavra de salvação. Então depois foi se compreendido o que Jesus estava falando, que eram palavras espirituais. Jesus estava falando sobre a Santa Ceia. Talvez você não compreenda o que eu estou falando aqui, mas se você der ouvido ao Espírito Santo para Deus, você vai entender. Eu não estou falando mal e nem bem, estou falando a verdade de Jair Messias Bolsonaro, de Michele Bolsonaro e de todo o sistema. De todos. O prefeito é maçom lá de São Paulo. O governador, ele se diz ser cristão, mas veja bem, são de centro-esquerda. Dezenas de autoridades das mais variadas vertentes políticas, da direita à esquerda, foram convidadas para o evento. A presença plural atesta a... Porque não existe esquerda, não existe direita. Tanto a esquerda como a direita servem ao mesmo Senhor, que é o Deus Mamon. Estão ali tudo pró o dinheiro, tudo aquilo que entra no Estado, no Brasil, é para governar. Direcionar, e com isso daí você sabe que há o passar a mão para cá, né? Você sabe o que acontece. Os roubos. Mas todos estão pró um só Deus. Administrar o bem do órfão, da viúva e do estrangeiro. Coisa que eles não fazem e serão cobrados no dia do juízo. Por quê? Toda a autoridade é constituída por Deus para fazer o bem, não roubar a humanidade, não roubar o semelhante, não roubar a sua nação, não roubar o seu povo. Mas não é isso que eles fazem. Então, dentro dessa história que você sabe que tudo está acontecendo, essa corrupção, desde os vereadores da sua pequena cidade até lá em Brasília, teve o governo federal, o qual chegou a ser eleito usando a palavra de Deus. Já está errado aí. 2. Serve a vários senhores. 3. Não estou criticando, mas estou mostrando à luz da verdade que muitos dos governantes, reis, e muitos foram confrontados por Deus devido à sua idolatria. Jair Messias Bolsonaro fala: eu sou católico, eu sou pró a deusa dos céus. E o que ele fez? Juntou com a comissão daqueles que se diz ser cristão, que não são os joios, são os bodes, são pró idolatria, e fizeram consagração do Brasil, consagrar o Brasil ao Sagrado Coração de Maria. Idolatria. Me prove ao contrário que eu estou errado. Eu estou aqui, não preciso fazer defesa do Senhor, não preciso fazer defesa do Evangelho. O Senhor não precisa. Só estou mostrando a luz da verdade para vocês. Eu não estou igual o Paulo Júlio diz, estou a defesa do Evangelho. Eu não preciso. O Evangelho não precisa de defesa. Eles são decretos eternos que se defendem a si mesmo com bênção ou maldição. Põe diante de ti bênção ou maldição, escolha a bênção para que vá bem. Então eles estão escolhendo a maldição. O Evangelho não precisa de defesa. Ele tem que ser pregado. Importa que seja pregado por fama ou má fama, por glória, por honra ou desonra. Importa que seja pregado, não está assim escrito? É o que eu estou fazendo. Estou pregando por amor, não por nenhuma dessas fases que eu falei para vocês. Estou pregando à luz da palavra. Que então entrou a maldição sobre toda a nação brasileira quando Jair Messias Bolsonaro consagrou o Brasil a uma ídola, ou um ídolo. A Bíblia diz que quando nós, ou você, ou eu, ou qualquer um, consagra alguma coisa a ídolos, consagra aos demônios. Jair Messias Bolsonaro consagrou o Brasil aos demônios. Por isso que nós estamos nessa fase difícil de tribulação. E vai vir mais coisa, tá bom? Infelizmente vai vir. O meu desejo hoje em meu coração, eu falo que ele está cercado de mercenários, Silas Malafaia e companhia, Edir Macedo, a favor do aborto, um monte de coisa. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é uma questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Esse é o meu pensamento. E se alguém me condena por isso, paciência. Se as pessoas não aceitam, paciência. Vai arrebentar. Pode ter certeza. Deus é contigo. E digo mais. O povo todo, este povo que nos vê, nos assiste, em casa, onde quer que esteja, é testemunha dessa consagração. E está cercado de homens que se dizem homem de Deus. Jair Messias Bolsonaro. Por que não pregam a verdade para ele contra a idolatria?
Porque eu sei, pela palavra que conheço, se Jair Messias Bolsonaro não se arrepender e deixar da idolatria, se entregar diretamente a Deus, como fez muitos dos profetas, muitos dos reis, ele vai ter um triste fim. Já está tendo um triste fim. A sua enfermidade se torna quase que incurável, desde quando levou aquela facada. Ele está passando dificuldades terríveis, enfermidades terríveis em seu corpo. Mas será que ele volta? Será que algum pastor vai lá e fala que ele tem que deixar da idolatria? Está lá do lado dele. Não, tudo bem, imagina. Somos cristãos, somos todos filhos de Deus. Outra mentira. Filho de Deus é aquele que se converte de verdade, deixa do pecado, aceita Cristo Jesus e obedece todos os ensinos e prossegue o caminho, sendo fiel até a morte. Vivendo e passando todas as afrontas. Esse é filho de Deus, sendo fiel até a morte. Não é todos que são filhos. Não é todos que são chamados que são salvos. Muitos chamados, poucos escolhidos. E até os escolhidos serão, se possível, enganados pela besta. Pronto. Então a maldição que nós vivemos hoje sobre o Brasil, sendo governado por um ex-presidiário, que é o Lula, culpados são a própria nação. A Bíblia diz que conforme seria o povo, assim Deus enviaria um profeta. Talvez seja também no mesmo âmbito, conforme é o povo, o Senhor manda um governante. Primeiramente, debaixo da maldição, porque negam a Cristo, estão acreditando na mentira. Vai melhorar, irmão João? Não. Porque na Bíblia está escrito que a hora que melhorar vai ser por 3 anos e meio, vai ser o anticristo. Quando chegar o anticristo vai melhorar. Mas só 3 anos e meio. Depois, outros 3 anos e meio, vai ser só fogo do céu e meteoro e terra e vai pegar fogo em tudo. É isso aí. Mas quando chegar o anticristo, 3 anos e meio. Enquanto não chega o anticristo, vai ser só engano, mentira e só vai de mal a pior. Enganando, sendo enganado, até que vem o fim. Essa é a verdade. Ah, irmão, você está pregando isso para nos animar? Lógico que não. Estou pregando para você porque Jesus está voltando. Estou pregando ensinando isso com alegria, dizer porque Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, é verdade, está acontecendo. O que falta mais? Só falta Jesus voltar. Porque, segundo os estudos dos grandes teólogos, tudo já aconteceu. As profecias estão já esmiuçaram, já está acontecendo tudo. Então, a visão profética de hoje em dia dos teólogos, que a maioria são teólogos, mas não são de Cristo. A visão deles é que está no fim. Daí tá, os teólogos, né? Daí vem os cientistas, são todos ateus. O cientista tem o relógio do Apocalipse. Ah, meu Deus do céu. Bom, eu falei da volta de Jesus, está na Escritura, falei que os teólogos estão falando que estamos vivendo o fim. Daí ninguém acredita. Não, é louco, o mundo acaba para quem morre. Não é assim? Então, agora vem os cientistas. Aí criaram em 1945 o relógio do Apocalipse. 90 segundos para a meia-noite. O simbólico relógio do juízo final manteve o mesmo horário divulgado em 2023, refletindo as sérias ameaças existenciais à humanidade. Estabelecido pelos principais cientistas e especialistas em segurança, o indicador segue no ponto mais próximo da meia-noite, o fim do mundo, em mais de 75 anos de existência. Um boletim divulgado por cientistas ganhadores do Prêmio Nobel alerta que estamos mais perto do fim do mundo. A crise climática, as guerras e até a inteligência artificial podem acelerar a nossa extinção. Cientistas ajustaram hoje o relógio do juízo final, deixando o fim do mundo mais próximo do que nunca. A organização sem fins lucrativos alterou o relógio para 89 segundos antes da meia-noite, que seria o ponto teórico da aniquilação. Isso equivale a 1 segundo mais próximo do fim do mundo do que foi definido no ano passado. A justificativa para a alteração se deu por causa das ameaças sobre armas nucleares da Rússia, os conflitos em outras regiões do mundo, como no Oriente Médio, as aplicações militares de inteligência artificial e as mudanças climáticas. O relógio do fim do mundo foi criado em 1947, durante as tensões na Guerra Fria, para alertar as pessoas sobre a proximidade da destruição do mundo pela humanidade. Esta semana, cientistas divulgaram mais um estudo feito com o relógio do Apocalipse, Cabrini.
E olha que o resultado aumentou o alerta sobre a proximidade que a humanidade está do fim do mundo. Falta 1 minuto e meio para o fim do mundo. Pelo menos esta é a avaliação de um grupo de cientistas nucleares que, desde 1947, faz uma espécie de medição baseada nos ponteiros de um relógio para alertar o risco de destruição do mundo, pelo menos como o conhecemos. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, explica melhor essa história. O alerta foi divulgado nesta terça-feira pelo Boletim dos Cientistas Atômicos. A organização é associada à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e desde 1947 compara os ponteiros de um relógio ao risco de destruição do mundo. Quanto mais perto da meia-noite, maior são as chances de uma hecatombe. No relatório de 2024, o grupo concluiu que são 23 horas, 58 minutos e 30 segundos, ou seja, 1 minuto e meio para o fim do dia. A contagem é a mesma do ano passado. Nos últimos 77 anos, desde que o relógio do juízo final foi criado, nunca estivemos tão perto da meia-noite. O cálculo da capacidade que nossa espécie tem de autodestruição considera as guerras tanto na Ucrânia quanto em Israel, países como o Irã e a Coreia do Norte anunciarem investimentos em programas atômicos e, principalmente, o aquecimento global. A presidente da equipe que forma o Boletim dos Cientistas Atômicos, Rachel Bronson, disse que as tendências atuais continuam apontando ameaçadoramente para uma catástrofe global. O mais longe que a humanidade já esteve do seu ponto mais crítico foi após o fim da Guerra Fria, em 1991, quando o indicador ficou 17 minutos do fim do mundo. Começou lá com um tempão bom, hein? Agora nós já estamos lá 60 segundos para acabar o mundo. E daí, irmão? Sai dessa agora. Sai dessa. Ah, mas vai acabar depois que eu morrer. Mas então, e se você morrer, não tem 3 lugares, tem 2, daí onde você vai? Então, meus irmãos, entenda que as coisas vão piorar, piorar, piorar. Não sei o que vai acontecer, não sou vidente, mas entendo que pelas escrituras as coisas vão piorar. Mas aí está a promessa para os filhos de Deus, para a igreja. E eu, diz o Senhor no Apocalipse, darei o livramento no dia da grande tribulação para aqueles que me servem, que são fiéis. Oh, glória, aí é um conforto, né? O Senhor não fala que nós não vamos passar pela tribulação, mas Ele fala que nos dará vitória. Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em outras palavras, se Ele venceu, nós somos dele, estamos na mão dele, nós vamos vencer também. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Não se deixe enganar com política. Quando você fala, sai do meio da Babilônia, irmão, sai da falsa religião e sai do meio do reino dos homens. O reino enganador do roubo, do engano, da política, tá? Sai do meio deles, não participe, não esteja, né? Ali participando dos seus conluios, suas feitiçarias, suas idolatrias, é o que fazem muito. As igrejas estão assim, combinando em tudo. Sabe por quê? Porque também vivemos já profecia do, como eu disse, né, da apostasia e o ecumenismo. O ecumenismo é a ação final para a junção de todas as religiões a servir a um governo político do anticristo. Está aí. Não pode falar. Qual é a religião mais perseguida? É placa de igreja? Não, na verdade quem é mais perseguido? Os cristãos verdadeiros. Cristãos de verdade. Os cristãos de verdade são. Porque depende do que você fala aqui no YouTube, cai. Pode, todos os outros tipos de religião, pode falar o que quiser, pode fazer até chumba branca, chumba preta, tudo. Mas se você começar a falar das coisas de Deus, dos mistérios, das curas, que Deus faz e realmente faz, não é salvação, mas eles não aceitam. E isso é cumprimento das Escrituras. Amém, meus irmãos? Medite e reflita. Guerras e rumores de guerras. E o pior das guerras é o Armagedon, que está na sua mente, que é o conflito cósmico espiritual. Demônios que sopram no seu ouvido. Como assim? É televisão, internet, o mundo, jornal, mídia. Isso aí é um Armagedon espiritual que mexe na sua cabeça e você vê as leis e os decretos do mundo espiritual.
Aí há um conflito porque você quer servir as coisas de Deus e, na verdade, estão tentando tirar de todas as formas. E isso vai ter êxito, eles vão conseguir fazer muita coisa. Até que venha a escravidão total da humanidade, e daí você sabe o fim, né? Então, venha-se ser marginal espiritual. Porque ser conservador não quer dizer que você não vai ter dor. Seja primeiro salvo em Cristo. E daí seja conservador perante a Escritura. O que está na Escritura, o que Jesus ensinou. Aí você pode ser o conservador. Porque Deus não vai salvar só conservador, só porque é conservador. Ah, eu sou conservador dos bons costumes. Não. Deus vai salvar aqueles que realmente se converteram a Cristo, se entregaram a Cristo, creram em Cristo, naquele que Ele ensinou, que veio do Pai. No intermédio dessa doutrina, já está ali o bom costume de ser um conservador da mensagem de Cristo que está ali para nos limpar, nos purificar de todo mal. Amém? Essa é a mensagem. Não se deixe enganar pela política, pelo governo meia da besta, que será um governo político. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem. Receba, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Era Satanás, o antigo inimigo, liberto de sua prisão. Suas asas queimadas tremiam, e sua voz ecoou como trovão sobre a terra silenciosa. Por 1000 anos me calaram, mas o coração dos homens nunca mudou. Eu retornarei, e o mundo voltará a me ouvir. Ele caminhou entre as cinzas do abismo, e onde seus pés tocavam, a terra se tornava seca e fria. As criaturas fugiam, o vento mudava de direção. Então Deus está vendo todas as instituições daquelas que se diz ser a noiva de Cristo enganando. Então Deus fala assim, então vai. E Deus permite que o espírito que foi lá tentar destruir Micaias, aquele mesmo espírito que enganou lá, está enganando hoje. Está enganando. Deus fala, enviaria o espírito do erro, do engano, para que crê na mentira, porque rejeitaram o quê? Rejeitaram a Jesus. Que rejeitaram a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Então estão rejeitando a verdade, então Deus manda o espírito do erro. ciência se curva ao engano espiritual. Milagres são feitos, mas não vêm do céu. Então, o controle total é instaurado. Deus ainda está no controle. Você está prestes a ver o que João viu, a ouvir o que ele ouviu, a sentir o que ele sentiu. E se sua alma estiver desperta, talvez, só talvez, você entenda que o fim é apenas o começo.